sejam bem-vindos a Um Café com Kardec. Antes de mais nada, quero convidar vocês a se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar nossos vídeos. O tema de hoje é: os espíritas têm medo da morte? E foi baseado esse estudo no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, na primeira parte, segundo capítulo, item 10. Então, Jonas, os espíritas têm medo da morte? Bom, pelo menos não era para ter, mas sim, todos nós temos os nossos medos, nós temos os nossos anseios, e temer a morte ainda é algo que pega todos sem distinção, de todas as formas, de todas as maneiras. Isso faz parte sim dos nossos medos, dos nossos receios. Nós temos esse medo justamente pelo fato que nós desconhecemos. Por mais que nós estudamos, nós acreditamos, nós não estamos vivendo essa morte, nós estamos nos preparando para ela. Então isso gera dentro de nós sim um determinado receio. O que nós podemos observar é que esse texto que Allan Kardec traz para nós, e ressalto, o livro O Céu e o Inferno é um dos melhores livros de Allan Kardec, traz muitas orientações, muitos exemplos que estão também nas revistas espíritas. Então, para quem quer estudar, é um livro que nós recomendamos. E dentro deste texto, Allan Kardec mostra para nós o espiritismo de uma forma consoladora, de uma forma que faz com que todos nós paramos, analisamos e deixamos de ter medo. Por quê? Porque ele nos afirma a sequência da nossa existência, que nós continuamos existindo. Claro, esse processo de existir se dá muito da nossa forma moral, que Kardec também comenta muito sobre a moral, e nós precisamos entender esse processo moral, precisamos entender essa nossa evolução, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos buscando. Nós precisamos compreender isso, que é o processo de melhoramento, no qual todos nós estamos sujeitos a sempre sair daqui, dessa existência melhor do que chegamos. Então essa reforma, essa busca, essa mudança que Kardec propõe para nós dentro das suas obras, esse melhoramento. Então a gente vai descobrindo dentro de nós aquilo que realmente faz sentido, nós vamos mudando os nossos hábitos, nós vamos tendo outras consequências durante a nossa existência e vamos entendendo e nos preparando para a morte. Porém, há uma certeza. Diante dessa certeza, Kardec afirma que não precisamos temê-la, mas sim, diante do nosso mundo, das nossas imperfeições, do mundo de provas e expiações no qual nós estamos sujeitos, nós temos sim medo, e muitos chegam a nos questionar: mas o que acontece quando a gente morre? Para onde nós vamos? Nós ficamos perdidos? E para esclarecer essa questão, dentro do livro dos Espíritos, existe um trecho que Kardec deixa muito bem claro para nós. Eu estou com ele aqui, eu posso ler, Jonas? Por favor. É um texto que está na introdução do estudo da doutrina espírita, no livro dos Espíritos. Os espíritos não encarnados ou errantes não ocupam nenhuma região determinada ou circunscrita. Estão por toda parte no espaço e ao nosso lado, vendo-nos, acotovelando-nos sem cessar. É toda uma população invisível que se agita ao nosso redor. Quando nós paramos para observar esse trecho que está no livro dos Espíritos, então quem puder, dê uma procurada nesse trecho. Nós vamos deixar a descrição, procure, leia, releia, e então nós passamos a compreender de uma outra forma. Nós estamos no meio de espíritos, eles estão ao nosso redor, estão por todas as partes. Então muitas vezes nós tememos a perda daquela pessoa que amamos, dos nossos familiares, dos entes queridos, e eles estão tão próximos a nós, e nós estamos tão juntos a eles. Por isso que Kardec deixa muito bem claro: olha, os espíritos estão por toda parte, inclusive estão esbarrando em vocês, ou seja, eles estão junto a nós. Tem todo um processo moral, tem todo um outro conhecimento que nós precisamos
aprofundar, não dá para esclarecer aqui diante desses minutos, mas existe uma lógica por trás disso. Em outros programas nós vamos esclarecendo essas outras ideias. E a mesma questão que muitas vezes nos causa medo é sobre a perturbação pós a morte. Sim. Porque Kardec fala para nós também sobre uma perturbação quando nós nos desencarnamos, quando nós desencarnamos. Então, quando esse processo ocorre, nós passamos por uma perturbação. É claro, como eu disse, é uma questão que nós precisamos analisar, estudar. Existe esse período de perturbação, não é igual para todo mundo, nós não podemos generalizar, nós precisamos compreender, e nós precisamos também fazer um programa sobre isso, mas muitos temem essa perturbação, esse período que todos nós estamos sujeitos. Ele seria uma adaptação do espírito no mundo dos espíritos, né? Na erradicidade. Quando a gente nasce, a gente vai se desenvolvendo e vai se adaptando à vida encarnada. Mas nosso planeta ainda é um planeta muito denso de provas e expiações. Então, a nossa matéria física nos distancia muito do plano espiritual. Por isso, essa dificuldade, até mesmo depois que desencarna, aí que vem a perturbação, né? Exatamente. É um processo de adaptação. Todos nós passamos por esse processo. Como nós, no nosso dia a dia, nas nossas famílias, no nosso trabalho, nós muitas vezes temos que nos adaptar. Para o espírito também existe esse processo de adaptação. Então nós precisamos compreender isso e não entender sempre de uma maneira que nos cause medo. Porque o espiritismo, ele vem para nos libertar. O espiritismo é essa libertação, é esse livre pensamento, é essa autonomia que nós tanto buscamos. E nós agora passamos a compreender dentro das obras de Allan Kardec. Então o Espiritismo, ele é libertador. Então nós não precisamos ter medo. Ter medo é natural? É. Mas nós precisamos compreender, estudar e analisar para que esse medo não nos apavore, não nos prejudique. E o mais importante de tudo isso é que, independente da situação que ocorra, nós sempre temos a proteção do nosso anjo. Nós sempre esquecemos disso. Mas independente de onde a gente está, para onde a gente vai, o que vai acontecer pós a morte, nós temos aí o nosso companheiro inseparável, que é o nosso anjo protetor. Então a gente precisa estar muito sintonizado com ele para ter essa proteção, para ter essa direção, porque isso aí vai nos guiar de uma maneira correta nos nossos medos, os nossos anseios, as nossas dúvidas. E estudando o Espiritismo, existe toda uma lógica por trás, existe todo um raciocínio, uma engrenagem que vai colocar os nossos pensamentos diante da razão. Então tudo que chega até nós confrontamos, nós analisamos, nós comparamos, nós pensamos e vamos adquirindo conhecimentos. Então é assim que funciona o Espiritismo. Então, dentro do que nós estudamos hoje, nós não precisamos ter medo da morte, porém nós ainda temos. Então nós analisamos, estudamos, vamos compreender as obras de Kardec, o que ele diz para nós, e vamos entender então que ele traz o Espiritismo consolador. E aí nós passamos a observar, diante de outras obras, como o Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem moral, todo o processo moral que ele desenvolve ali, todo o pensamento voltado às parábolas de Jesus. E isso vai dando para nós sentido e vai separando o nosso medo. A gente vai deixando de ter medo e a gente vai compreendendo o Espiritismo de uma forma mais racional, não numa forma muito ali fechada a um contexto onde você não pode questionar, onde você não pode duvidar. Esse conceito de heteronomia não faz parte do Espiritismo. Esse conceito fechado não faz parte do Espiritismo. O Espiritismo, ele é libertador, é uma autonomia. Então a gente tem que pesquisar, a gente tem que procurar, a gente tem que confrontar e tirar para nós aquilo que nós aceitamos e que nós entendemos. Porque cada um também tem uma maneira de entender. Entende de uma determinada forma. Então,
É basicamente isso. É muito interessante, porque além de libertador, de tirarmos da heteronomia, né, dar-nos a autonomia, o pensamento livre, ele consola. Sim. Porque as pessoas que amamos e já passaram para o plano espiritual não estão longe da gente, como muitos acreditam, no céu, no inferno. Eles estão aqui. Eles continuam o progresso evolutivo deles, só que não mais na carne. Exato. Né? Estão aqui conosco. Então, essa dor muito grande está mais relacionada com a nossa falta de entendimento da doutrina espírita, e uma das funções dela, da consolação dela, é nos aproximar dos nossos amados que já fizeram a passagem. E é bem interessante quando a gente passa a compreender o Espiritismo com a sua razão, com a sua ciência, e quando ele traz para nós esse conforto, esse consolo. Isso para nós é um bálsamo diante de todas as dificuldades que nós enfrentamos nesse mundo de provas e expiações. Nós temos aí uma doutrina que guia os nossos caminhos. É a fé raciocinada. Exato. Porque mesmo a todas as tribulações, todas as dificuldades que nós passamos enquanto encarnados, a gente passa a compreender o sentido dela e o objetivo. Então, o nosso sofrimento diante delas é um sofrimento muito mais tranquilo, muito mais ponderado. Exatamente. Muito bom. Assim, agradecemos a presença de vocês e até o próximo. Até mais.